Se você for pegar em 1 Reis, capítulo 22, né, do verso 4 por diante, você vai ver que quase 400 homens profetizavam que Acabe iria vencer a peleja junto com Josafá. E só né, um profeta verdadeiramente que era de Deus, Micaías, profetizou que Josafá e Acabe não venceria a peleja, né? E realmente não venceu. Mas Acabe e Josafá deu ouvido a 400, quase 400 falsos profetas, né? E tiveram, né, perderam a batalha e morreram. Aí você vê como é hoje em dia também. Muitas vezes a pessoa te conhece do pé à cabeça. Muitas vezes a pessoa sabe a tua situação, sabe do que você está passando, né, e começa a profetizar para você. A Bíblia fala que a gente tem que fazer prova do Espírito, se o Espírito é de Deus. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente escuta tantas promessas, tantas profecias, né, mas a Bíblia nos ensina a fazer prova do Espírito, se o Espírito é de Deus. Nem tudo que sai na igreja, nem tudo que sai na boca de uma pessoa que vai para a igreja é sinal que Deus está falando com você. A Bíblia diz que há muitos falsos profetas pelo mundo. Muitas vezes você está passando por uma situação tão difícil e o diabo já se aproveita disso, dessa tua situação, e fala algo que não é da parte de Deus para você, né? E você acaba caindo. Você não faz prova do Espírito, você não consulta se verdadeiramente é de Deus. E você, através dessa situação, através dessa situação que você está enfrentando, você toma decisões, né, arriscadas, né? E muitas vezes você confia, dá tanto crédito àquelas profecias, né? E aquelas profecias não se cumprem, aquela promessa não se cumpre, né? As bênçãos não chegam, né? O que você espera da parte de Deus, que você ouviu nessas profecias, não chega. E muitas vezes você se revolta com Deus. Pai, Deus falou assim, 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 assado. Acabe pensava que também Deus tinha falado que ele ia vencer a peleja, né? Acabe também pensava que aqueles quase 400 homens, né, estavam falando, né, de acordo com a vontade de Deus. Mas era espírito de mentira que foi colocado na boca daqueles quase 400 profetas. Veja aí que interessante. Se você for lá em 1 Reis, capítulo 22, você vai entender. 1 Reis, capítulo 22. Você vai entender a história todinha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve dentro das igrejas, fora das igrejas, né? Porque o diabo também trabalha dessa forma. O diabo também trabalha dessa forma. Uma vez você está passando por situação difícil, crise no casamento, crise financeira, né? Crise na saúde, né? E vem pessoas profetizar para você algo que não é da parte de Deus. E você frágil, você, né, no caso, né, passando por um momento difícil, né, fraqueza, né, e você não consulta, né, não faz prova do Espírito, engole aquilo, né, e aquilo você colocar tanta confiança naquela palavra, naquela profecia, naquela promessa, né, que chega um tempo que você vai ficar com dúvida se que Deus é esse que prometeu e não cumpriu, que Deus é esse que disse que ia me dar uma bênção e não deu, que Deus é esse que falou que ia me curar e não curou. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, né, dentro das igrejas, né, pelas pessoas que vão para a igreja, porque nem tudo que sai da boca do homem é Deus falando, nem tudo.